Desde o primeiro século, uma sequência de 3 dígitos atravessa a história como nenhuma outra. 666. Ela foi tatuada em filmes, estampada em teorias conspiratórias e sussurrada com medo em igrejas ao redor do mundo. Mas o que quase ninguém percebe é que o apóstolo João nunca escreveu esse número como um aviso sobre um código. Ele descreveu um sistema, um mecanismo de controle tão sofisticado que operaria sobre compra, venda, adoração e identidade. E o mais perturbador, ele pode já estar funcionando. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse, continuando. Para entender o que João realmente viu, você precisa primeiro entender onde ele estava quando viu. Estamos por volta do ano 95 depois de Cristo. O imperador romano é Domiciano, um governante que exigia ser chamado de Dominus et Deus, Senhor e Deus. O cristianismo, que nessa altura já conta com cerca de 60 anos de existência desde a ressurreição, não é mais uma seita invisível dentro do judaísmo. É um movimento que se espalhou por pelo menos 40 províncias romanas, com comunidades organizadas em cidades como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 cidades, 7 igrejas, e todas elas estão sob uma pressão que vai muito além da perseguição física. João está preso na ilha de Patmos, um rochedo de aproximadamente 34 quilômetros quadrados no meio do mar Egeu, usado por Roma como colônia penal. Pensa no cenário. Um homem idoso, provavelmente com mais de 80 anos, exilado numa ilha árida, separado de todas as comunidades que ajudou a fundar. Ele não tem acesso a pergaminhos ilimitados, não tem uma biblioteca, não tem conforto. O que ele tem é uma visão. E essa visão vai se tornar o último livro das Escrituras, o Apocalipse. A palavra Apocalipse não significa destruição. Significa revelação, desvelamento. É o ato de tirar o véu. E o que João revela não é apenas uma sequência de catástrofes futuras. É a mecânica interna de como o poder se organiza contra Deus e contra o ser humano. Ele vê bestas, selos, trombetas, taças. Mas no centro de tudo, ele vê algo que nenhum profeta antes dele descreveu com tanta precisão. Um sistema econômico-religioso de controle total. Apocalipse, capítulo 13. É aqui que tudo muda. João descreve 2 bestas. A primeira sobe do mar. Tem 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres 10 diademas. Ela recebe autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Essa primeira besta representa poder político, um domínio global, estruturado, organizado. Mas ela não age sozinha. Uma segunda besta sobe da terra. Essa tem 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, mas fala como dragão. Observa o detalhe. Parece mansa, parece religiosa, parece boa, mas a voz que sai dela é a do dragão. Essa segunda besta é o aparato ideológico, o sistema de legitimação espiritual, que faz o mundo inteiro adorar a primeira. E é essa segunda besta que introduz a marca. Versículo 16 e 17 de Apocalipse 13. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Lê de novo com calma. Não é um número solto, é um sinal vinculado a um nome. E esse sinal funciona como uma chave de acesso. Sem ele, você está fora. Fora do comércio, fora da economia, fora da vida social. O texto não descreve uma tatuagem mística ou um chip futurista isolado. Descreve um mecanismo, uma engrenagem com 3 componentes: identificação, autorização e exclusão. Identificação. Você recebe uma marca que te vincula ao sistema. Autorização. Só com essa marca você pode participar da vida econômica. Exclusão. Sem ela você é cortado de tudo. Isso é um sistema. E aqui entra a parte que a maioria das pessoas ignora completamente. O versículo 18 diz: aqui há sabedoria.
Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. João não está dizendo, tenha medo desse número. Ele está dizendo, use sabedoria para entender o que esse número representa. A palavra grega usada é psefizato, que significa calcular, contabilizar, raciocinar. É uma palavra de lógica, não de terror. João está pedindo discernimento, não pânico. Mas por que 666? Para responder a isso, você precisa entender um recurso chamado gematria. Na antiguidade, tanto o hebraico quanto o grego não tinham símbolos separados para números. As próprias letras funcionavam como algarismos. Cada letra tinha um valor numérico. Então, cada nome podia ser convertido numa soma. E essa soma funcionava quase como uma assinatura matemática. Quando João escreve 666, seus leitores do primeiro século entenderiam imediatamente que ele está apontando para um nome específico. E o nome que mais consistentemente soma 666 em gematria hebraica é Neron Quesar, Nero César. Nero, o imperador que incendiou Roma no ano 64 e culpou os cristãos. O homem que cobriu crentes em piche e os usou como tochas humanas para iluminar seus jardins no Monte Palatino, transformando seres humanos em candelabros vivos para suas festas noturnas. O historiador romano Tácito registrou que cristãos foram costurados em peles de animais e jogados para cães dilacerarem, enquanto multidões assistiam no circo de Nero, uma arena que comportava mais de 20.000 espectadores. O governante que decapitou Paulo na Via Ostiense, e segundo a tradição preservada por Eusébio de Cesareia, crucificou Pedro de cabeça para baixo no Monte Vaticano. Nero não era apenas um tirano, era a encarnação do poder político usando violência religiosa como ferramenta de controle. Seu reinado durou 14 anos, do ano 54 ao 68, e nesse período ele demonstrou com clareza, brutal como um sistema pode funcionar. Primeiro crie um inimigo, depois ofereça segurança em troca de conformidade, e por fim elimine quem não se conforma. Mas aqui está o ponto que muda tudo. João não está apenas falando de Nero. Nero já estava morto quando o Apocalipse foi escrito. Havia quase 30 anos que Nero havia se suicidado no ano 68. Então por que João usaria o nome dele? Porque Nero era o protótipo, o modelo, a primeira manifestação completa daquilo que se repetiria ao longo da história. João está dizendo, o sistema que Nero representou não morreu. Com ele vai voltar, vai se reorganizar, vai se adaptar e vai exigir de novo a mesma coisa, adoração total em troca de participação na sociedade. Considera a sofisticação disso. No primeiro século, Roma já operava exatamente assim. O culto imperial não era apenas religião, era economia. Em cidades como Éfeso e Esmirna, as guildas comerciais, associações de artesãos, comerciantes, tecelões, ferreiros, exigiam participação em rituais pagãos como condição para trabalhar. Se você fosse um carpinteiro cristão em Éfeso e se recusasse a queimar incenso diante da estátua do imperador, você não era apenas excluído do templo, você era excluído da guilda, e sem a guilda você não podia vender seus produtos, não podia comprar matéria-prima, não podia participar das feiras de comércio. Sua família passava fome, e isso não é teoria, é história documentada. Registros arqueológicos das 7 cidades da Ásia Menor mostram que havia pelo menos 26 guildas comerciais diferentes operando em Éfeso no primeiro século. Cada uma delas realizava banquetes cerimoniais em honra a divindades pagãs ou ao imperador. A participação não era opcional, era o preço de entrada no mercado. Agora dimensiona isso. Você é um cristão do primeiro século. Tem uma esposa, 3 filhos. Trabalha como tecelão. Todo o seu sustento depende de vender tecido nos mercados da cidade. E a guilda exige que você participe de um banquete onde se oferece carne sacrificada a ídolos e se faz uma libação ao imperador como ser divino.
Se você participa, compromete sua fé. Se não participa, seus filhos não comem. Esse é o sistema. Essa é a escolha real. Não teórica, não futura, presente e visceral. Historiadores estimam que entre 60% e 80% da atividade econômica urbana nas cidades da Ásia Menor estava vinculada de alguma forma às guildas e seus rituais. Um cristão que se recusasse a participar não perdia apenas um emprego, perdia sua rede inteira. Fornecedores deixavam de vender matéria-prima. Vizinhos começavam a desconfiar. A exclusão econômica se tornava exclusão social. E a exclusão social se tornava, eventualmente, denúncia às autoridades. Não é um código de barras, não é um microchip. É uma estrutura que usa o acesso econômico como moeda de troca pela lealdade espiritual. E João, de Patmos, olha para esse mecanismo e diz: isso não vai parar aqui, isso vai crescer. As 7 cartas que abrem o Apocalipse, capítulos 2 e 3, já deixam isso claro. A igreja de Pérgamo, João escreve que ela habita onde está o trono de Satanás. Pérgamo abrigava o maior altar a Zeus de toda a Ásia Menor, uma estrutura de mais de 35 metros de largura, com frisos esculpidos que se estendiam por 120 metros de comprimento. Mas o problema não era o altar em si. Era que ao redor dele girava toda a vida cívica e econômica da cidade. Religião e comércio estavam fundidos. A igreja de Tiatira, João menciona uma mulher que ele chama de Jezabel, provavelmente uma profetisa local que ensinava que era aceitável participar dos banquetes das guildas sem comprometer a fé. Ela oferecia um atalho, uma forma de manter a consciência cristã e, ao mesmo tempo, não perder acesso ao mercado. João condena isso radicalmente, porque ele entende que a questão nunca foi apenas sobre comida ou ritual. A questão é sobre a quem você deve lealdade. E esse é o coração do 666. Na Bíblia, o número 7 representa completude divina, perfeição. Deus descansou no 7º dia, há 7 espíritos diante do trono, 7 igrejas, 7 selos, 6, por outro lado, é o número que fica aquém. É a incompletude, a tentativa humana de alcançar o divino sem Deus. 666 é o 6 repetido 3 vezes, como uma falsa trindade. O dragão imitando o pai, a primeira besta imitando o filho, a segunda besta imitando o Espírito Santo. Uma estrutura inteira construída para parecer divina, funcionar como divina, exigir adoração como divina, mas que é, na sua essência, uma falsificação. Como é possível que um sistema descrito há quase 2000 anos pareça descrever mecanismos que só agora estamos começando a compreender plenamente? Olha para a mecânica descrita em Apocalipse 13. Primeiro, há um poder político centralizado com alcance global, autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Depois, há um aparato ideológico que faz com que as pessoas adorem voluntariamente esse poder. A segunda besta que faz a terra e os que nela habitam adorarem a primeira besta. Em seguida, há uma marca de identificação universal vinculada ao acesso econômico. E, finalmente, a exclusão total para quem não participa. 4 camadas: poder político, legitimação ideológica, identificação econômica, exclusão social. No 1º século, isso funcionava através de guildas e culto imperial. Mas João viu além do 1º século. Ele viu o princípio se repetindo, e cada repetição trouxe mais sofisticação. No 3º século, quando o imperador Décio publicou seu édito no ano 250, ele exigiu que todos os cidadãos do império realizassem um sacrifício público aos deuses romanos e obtivessem um certificado chamado libellus. Sem esse documento, você era considerado criminoso. Não podia acessar tribunais, mercados, serviços públicos. O libellus era, na prática, uma autorização de existência civil condicionada à conformidade religiosa. Soa familiar? Milhares de cristãos enfrentaram a escolha. Alguns sacrificaram e obtiveram o certificado. Outros pagaram subornos,
para obter certificados falsos, sem realizar o sacrifício, os chamados libeláticos. Outros se recusaram completamente e foram presos, torturados, executados. Cipriano, bispo de Cartago, documentou a crise que isso gerou dentro da própria igreja. Comunidades inteiras se dividiram entre os que cederam e os que resistiram. Famílias foram destruídas, não pela espada, mas pela pressão econômica e social. O sistema não precisou matar todos, bastou excluir. Avança alguns séculos. Na Idade Média, a excomunhão papal funcionava de maneira semelhante. Um rei excomungado não perdia apenas o acesso aos sacramentos, perdia alianças políticas, tratados comerciais, lealdade dos vassalos. Quando o Papa Gregório VII excomungou o imperador Henrique IV, no ano 1076, Henrique foi forçado a caminhar descalço pela neve até o castelo de Canossa e ficar esperando por 3 dias para implorar perdão. Um dos homens mais poderosos da Europa, de joelhos, não porque alguém levantou uma espada contra ele, mas porque o sistema religioso controlava o acesso ao sistema político e econômico. A marca muda de forma, o sistema permanece. Agora observa algo que João faz no texto que quase ninguém comenta. Ele especifica que a marca é colocada na mão direita ou na testa. Na tradição bíblica, a mão representa a ação, o que você faz. A testa representa pensamento, o que você acredita. A marca do sistema não exige apenas obediência externa, exige adesão interna. Ou você age de acordo com ele, ou você pensa de acordo com ele. Idealmente ambos. Isso não é coincidência linguística. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 8, Moisés instrui Israel sobre os mandamentos de Deus. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Mão e testa, ação e pensamento. Deus pediu que sua lei estivesse nesses 2 lugares. A besta coloca a sua marca exatamente nos mesmos lugares, uma imitação deliberada. O sistema descrito no Apocalipse não inventa uma nova forma de controle. Ele sequestra a forma que Deus já havia estabelecido e a inverte. Onde Deus pede fé, o sistema exige conformidade. Onde Deus oferece liberdade, o sistema impõe dependência. Onde Deus convida, o sistema obriga. E é exatamente isso que torna o sistema tão perigoso. Ele não se apresenta como inimigo. Ele se apresenta como necessidade. Volta ao texto de Apocalipse 13. A segunda besta, aquela que parece cordeiro, mas fala como dragão, realiza grandes sinais. Faz descer fogo do céu, engana os que habitam sobre a terra, e ordena que se faça uma imagem da primeira besta, e que essa imagem receba fôlego para que possa falar. Uma imagem que fala. No primeiro século isso parecia impossível. Era linguagem de visão, de símbolo. Mas o princípio é claro. O sistema cria representações de si mesmo que parecem ter vida própria. Estruturas, instituições, narrativas que se auto-perpetuam e exigem adoração. Quando o Apocalipse diz que foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que a imagem falasse, ele está descrevendo algo que transcende qualquer tecnologia específica. Está descrevendo a capacidade do sistema de criar uma presença que parece viva, que parece autônoma, que parece inevitável. E diante dessa presença, o texto diz: quem não a adorar será morto. Morte literal ou morte social. Exclusão total. Os primeiros cristãos entendiam isso na pele. Plínio, o jovem, governador da Bitínia por volta do ano 112, escreveu uma carta ao imperador Trajano descrevendo como lidava com os cristãos. Ele os interrogava 3 vezes. Se persistiam na confissão, mandava executá-los. Mas antes oferecia a saída. Bastava amaldiçoar Cristo e oferecer incenso à estátua do imperador. Os que faziam isso eram liberados. Plínio relata que alguns faziam a oferenda imediatamente. Outros hesitavam, e outros preferiam morrer. O custo era real. Não era teologia abstrata, era sangue.
Policarpo, bispo de Esmirna, uma das 7 igrejas do Apocalipse, foi martirizado por volta do ano 155. Tinha 86 anos de idade. Quando o procônsul romano exigiu que ele jurasse pelo gênio do César e amaldiçoasse Cristo, Policarpo respondeu: há 86 anos eu sirvo a Cristo e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar contra meu rei que me salvou? Ele foi queimado vivo. Um homem de quase 90 anos, firme diante de um sistema que oferecia vida em troca de lealdade. Ele escolheu a fogueira. Isso é o que significa recusar a marca. Mas o Apocalipse não conta apenas a história da besta, e esse é um ponto que se perde no meio do fascínio pelo 666. No capítulo 14, imediatamente após descrever a marca, João vê o cordeiro de pé sobre o Monte Sião. E com ele 144.000 que tinham o nome do Pai escrito nas testas. Outra marca, outro selo, mas este não comprado, não imposto, não condicionado à participação econômica. Este é dado por pertencimento. 2 sistemas operando ao mesmo tempo. Um baseado em controle, outro baseado em aliança. Um que precisa forçar a adoração, outro que a recebe livremente. E João coloca os 2 lado a lado de propósito, porque a escolha entre eles é o eixo de toda a narrativa do Apocalipse. O capítulo 14 continua com 3 anjos. O primeiro proclama o Evangelho eterno. O segundo anuncia a queda da Babilônia, o sistema econômico religioso em sua forma final. E o terceiro faz o aviso mais severo de toda a Escritura. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. A linguagem é de consequência eterna, não para quem usou um cartão errado ou recebeu um número qualquer, mas para quem entregou sua adoração, sua lealdade mais profunda ao sistema que se opõe a Deus. A adoração. Essa é a palavra-chave que atravessa todo o Apocalipse. Ela aparece mais de 20 vezes no livro. Quem você adora? A quem você atribui valor supremo? De quem você depende para segurança, identidade, pertencimento? O 666 não é um número para temer, é uma pergunta para responder. Porque o sistema não pede que você odeie Deus. Ele pede que você simplesmente precise mais de outra coisa do que de Deus. E o que João viu no final é que essa tensão não se resolve com informação. Resolve-se com decisão. Apocalipse, capítulo 18, descreve a queda da Babilônia com uma lista impressionante de mercadorias: ouro, prata, pedras, preciosas pérolas, linho fino, púrpura, seda, escarlata, madeira, marfim, bronze, ferro, mármore, canela, especiarias, incenso, ungüentos, vinho, azeite, farinha, trigo, gado, ovelhas, cavalos, carros e, por último, corpos e almas de homens. A lista começa com luxo e termina com pessoas. É a radiografia completa de um sistema que transforma tudo em mercadoria, inclusive seres humanos, inclusive a alma. 28 itens listados, e a ordem não é aleatória. Ela vai do mais precioso materialmente ao mais precioso espiritualmente, mostrando que o sistema consome tudo. Nada escapa à sua lógica de compra e venda. Nada é sagrado o suficiente para não ter um preço. E quando esse sistema cai, porque João garante que ele cai, quem chora? Os reis que com ela se enriqueceram, os mercadores que vendiam suas mercadorias, os navegantes que transportavam suas riquezas. Eles choram não porque perderam a verdade, mas porque perderam o lucro, porque numa só hora foram devastadas tantas riquezas, diz o texto, numa só hora. Enquanto isso, o céu celebra. Alegrai-vos sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. A queda do sistema é o dia de justiça para todos que foram excluídos, marginalizados, martirizados por se recusarem a participar. Para Policarpo, para os cristãos de Nero, para cada tecelão que perdeu sua guilda, cada família que passou fome, cada crente que escolheu fidelidade em vez de sobrevivência. O Apocalipse não termina com destruição, termina com uma cidade,
Apocalipse 21 descreve a Nova Jerusalém descendo do céu, com 12 portas, cada uma feita de uma única pérola, e ruas de ouro puro transparente como vidro. A cidade tem dimensões extraordinárias, 12.000 estádios de comprimento, largura e altura, algo como 2.200 quilômetros em cada direção. É uma imagem de perfeição, abundância e acesso total, porque nessa cidade, diz o texto, as portas nunca se fecham. Nunca. Não há exclusão. Não há marca de acesso. Não há sistema de filtragem. A árvore da vida produz 12 tipos de frutos, um para cada mês. E suas folhas são para a cura das nações. Tudo o que o sistema da besta prometeu, segurança, prosperidade, pertencimento, a cidade de Deus oferece de verdade, sem custo, sem condição de conformidade, sem troca de lealdade. É por isso que o 666 não é apenas um número. É a descrição de tudo aquilo que tenta substituir o que só Deus pode oferecer. É a tentativa perpétua de construir um sistema humano total que funcione como Deus, que controle, que proveja, que exija adoração e que marginalize qualquer um que busque sua segurança em outro lugar. João escreveu o Apocalipse para igrejas que estavam vivendo isso em tempo real, não num futuro distante, no seu presente, crentes reais, em cidades reais, enfrentando consequências reais por se recusarem a dobrar o joelho diante de um sistema que oferecia tudo, exceto a verdade. As cartas às 7 igrejas mostram que nem todas resistiam da mesma forma. Laodiceia era morna, Esmirna era pobre, mas fiel. Filadélfia tinha pouca força, mas guardava a palavra. Cada comunidade enfrentava o sistema com os recursos que tinha. E a mensagem de João era a mesma para todas: resistam. Não por heroísmo, mas por clareza, porque o sistema vai parecer necessário, vai parecer razoável, vai parecer inevitável, mas ele tem prazo de validade, e o Cordeiro não tem. O sistema que João descreveu nunca dependeu de tecnologia. Dependeu de algo muito mais antigo, a disposição humana de trocar liberdade por conforto, convicção por conveniência, adoração verdadeira por segurança temporária. Cada geração enfrentou sua própria versão dessa troca. E talvez a pergunta que o Apocalipse realmente faça não seja quando isso vai acontecer, mas você conseguiria reconhecer quando já estiver acontecendo, porque o sistema não se anuncia, ele se instala, silenciosamente, e quem tem ouvidos, que ouça.